Ouça agora. Diamonds FM. Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Boa noite, Raquel. Boa noite, bem-vindas, bem-vindos ao Mulheres S.A. Estamos no ar, diretamente pela Diamonds Rádio Web FM, trazendo entrevistas incríveis com mulheres com histórias inspiradoras. Hoje não é diferente, nossa entrevistada vai contar sua história de vida e vai abordar um assunto que eu particularmente amo, adoro. E eu acho que quem gosta de gente adora esse tema. Nós vamos receber a Stella e nós vamos falar de análise comportamental. Boa noite, Stella, tudo bem? Boa noite, Raquel. Boa noite, ouvintes. Tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Puxa, prazer é nosso. Você particularmente vai abordar hoje um assunto que eu acho incrível. E eu acredito, Stella, depois a gente vai entrar nesse tema, né? Mais profundamente. Mas todas as pessoas precisariam fazer essa autoanálise comportamental ou uma análise comportamental, até para viver melhor, para se entender melhor e se dar melhor em todas as áreas da vida, né, Stella? Com certeza. A gente fala que a dupla autoconhecimento mais empatia, que na verdade é o conhecimento do outro, é uma grande receita para o sucesso da convivência, né? E o perfil comportamental, ele acaba fazendo isso, que você se autoconheça, mas vá percebendo também qual é a característica do outro que você precisa identificar, conhecer, respeitar, inclusive, né? Exato. Bom, primeiro vamos conhecer quem é a Stella Aguiar. Conta um pouquinho para nós da sua história. Gente, olha, ela está na parte do comportamento, né? Na parte do relacionamento, do conhecimento do ser humano, né? Faz parte da estrutura do ser humano, a parte comportamental. Mas ela é uma designer industrial, é isso mesmo? Ela é isso mesmo. Eu vou falar que eu estou no terceiro momento da minha vida, né? Eu tenho 51 anos, sou uma menina de 51 anos, eu acho que não tem fase mais gostosa da vida do que essa maturidade. Verdade, né? É muito bom. E sou uma pessoa assim, sem medo de ousar, de me reinventar, e por isso que eu falo que eu estou na terceira fase. Então eu sou arquiteta, formada pela USP, trabalhei como designer industrial por 6 anos, mas eu trabalho com a dança de salão, na verdade, desde os 14, né? Então eu em 97, eu tinha 27 anos, eu abri a minha escola, não 27 não, desculpa, eu tinha 22 anos quando eu abri a escola. Eu abri a minha escola e paralelamente eu ainda trabalhava como designer, então era uma loucura, né, porque eu trabalhava das 8 da manhã às 11 da noite. Vamos fazer um parentezinho. O que uma arquiteta tinha com a dança? Você sempre gostou de dançar? Como é que a dança chegou na sua frente? Por que você foi fazer arquitetura? Conta pra nós o que a arquitetura te chamava. Boa, mas tem um detalhe. Você aqui coloca como designer. Designer já é o lado mais humano dessa parte toda, né? Envolve todo o bem-estar, a preocupação. Conta pra nós por que da arquitetura e por que da dança. Então, vamos lá. A dança eu comecei com 14 anos, né? Já com 16 eu já estava auxiliando a minha professora, que é uma professora de São Paulo, para quem é ouvinte de São Paulo, uma professora super tradicional, que era a Madame Poças Leitão. Então todo mundo aí que tem, né, mais de 60 e tal, talvez muitas pessoas tenham até feito aula com a Madame, que era um curso de dança e boas maneiras. Olha! Então os adolescentes daquela época todos faziam. Boas maneiras, vamos resgatar, né? E a dança tem muito isso, né? Até hoje a gente fala que o cavalheiro tem que tirar a dama na mesa, tem que, depois que dança, tem que levar para o mesmo lugar. Essa coisa de largar na pista não pode, né? A gente continua usando um pouco
disso. E assim, desde essa época eu descobri que eu queria dar aula de dança, eu queria ensinar a dançar. Mas é muito difícil você chegar para sua família e você falar que você vai viver de dança. Então eu não tive autorização dos meus pais para isso. Era bastante obediente e resolvi escolher uma faculdade que tivesse a ver com arte e o design. Na verdade, a faculdade que eu fiz, ela tem uma formação muito ampla. Então eu cursei arquitetura, mas saí com essa formação de designer industrial, que foi o que eu segui. Inclusive eu ganhei um prêmio, uma menção honrosa em Hannover, que é o maior prêmio de design do mundo, que foi o que me deu o gancho para chegar para a mãe e falar assim: olha, tá aqui o diploma, minha menção honrosa, estou parando, mas provei para vocês que eu sou boa nisso. Então esse prêmio, ele me deu coragem de parar. Na verdade, junto com esse prêmio, acho que é uma história interessante, eu tive uma labirintite por estresse aos 23 anos de idade. Nossa. Mas assim, eu fiquei 15 dias, assim, desses 15 eu passei 10 dias internada, fazendo tudo quanto era exame, e eu falei, gente, se eu ensino a dançar, se eu trabalho com qualidade de vida, como é que eu posso me deixar nessa situação de estresse, né? E aí, junto com o prêmio, tudo isso me deu vontade de escolher o meu propósito, né? Então, aqui que a gente está falando para mulheres, né, que querem se reinventar, se transformar, eu deixo muito, muito forte para todo mundo a importância da gente trabalhar naquilo que é o nosso propósito, né? Trabalhar com aquilo que a gente tem amor, aquilo que a gente deixa um legado, né? É tão gostoso saber, gente, eu sei que se um dia eu morrer, quantos casais eu ensinei a dançar, quantas coreografias de noiva eu não fiz, quantas sessões de coach eu não transformei pessoas. Então, propósito assim, a minha busca sempre foi trabalhar por propósito, né? E isso só foi mudando, né? Saiu do design, de fazer coisas bonitas, trazer bons desenhos, boas criações no mundo do mobiliário, passou para dança, que é algo que está na minha vida como empresária da dança há 23 anos, né? E depois veio agora, desde 2 anos atrás, para o mundo do coach e da análise comportamental. O coach é interessante, né? É relativamente novo aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos já é super consagrado. Mas aqui no Brasil está chegando, já tem algum tempo, claro, né? Mas, assim, tá muito forte agora, né? Parece até que é uma coisa de moda. Mas na verdade não é, né? Coach, todo mundo você fala coach, mas o que é coach, né? O coach é uma forma, né, de você levar alguém que sozinha não está conseguindo chegar a um determinado resultado, né? Então é aquele braço amigo, aquele apoio, né? Aquele empurrão que você precisa com técnicas, ferramentas, claro, né? Para você chegar no seu lugar. Quando você fez coach, eu estou entrando nesse ponto para te perguntar, você se autodescobriu com certeza. Coach, como é que você fez um self-coaching? Você falou assim, nossa, eu não tinha prestado atenção nisso. Nossa, se eu soubesse. Você teve esses insights? Sim, total. Na verdade, eu acho que a minha entrada no mundo do coach foi fazer um self-coach. E isso realmente me fez perceber a possibilidade de transformação que a gente tem na vida das pessoas. Eu sempre fui uma comunicadora através da dança, né? A dança foi a minha primeira forma de me comunicar e de ajudar as pessoas no seu desenvolvimento e transformação. Assim, eu tenho histórias da dança muito legais, né? Desde casamentos, reencontros, até separações, que às vezes as pessoas também precisam de empurrão para se separar. E outra, a dança serve para desinibição, para uma terapia, um relax mental.
tem tantos benefícios, né, de Sim. fazer a dança para quem gosta, né, porque não é para todo mundo, é para quem gosta, né. Então, quem não gosta de dança, que procure alguma outra atividade. Mas quando você tem e você gosta, você tem aquela paixão e você vai praticar, faz um bem tão bem, porque quando você está fazendo uma aula de dança, você lembra do quê, Estela? Qual o problema que vem na sua cabeça? Não dá nem tempo, não dá. Você ocupa sua mente com algo tão prazeroso e você fica absorvido por aquela sensação incrível de realização, por você estar dançando. É uma alegria, né? Então, sim. Não, e assim, você falou uma coisa que é muito importante, quer dizer, a única coisa que alguém precisa para dançar é querer. Eu acho que assim, essa oportunidade que eu estou tendo de falar para os seus ouvintes, que todo mundo pode aprender a dançar e só precisa querer, ela é muito importante, porque as pessoas têm muito receio. Muita gente fala, eu queria tanto, mas eu sou duro. Eu queria tanto, mas eu sou tímido, né? E assim, eu junto com a dança, eu trabalho a programação neurolinguística, que é para que eu consiga realmente atingir o canal de comunicação de cada aluno, né? Isso também toma muito ao coach. Bacana. Vamos falar de comunicação neurolinguística no próximo bloco. Até já. Estamos apresentando Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Diamonds Rádio Web FM. S.A. Apresentação Raquel Minelli. Voltando, Mulheres S.A. no ar. Estamos aqui num bate-papo muito gostoso com a Estela Guiar. Ela estava contando para nós a formação dela como designer industrial com dança. Ela chegou a montar uma escola enorme de dança, ela vai contar isso rapidamente para nós. E depois a gente vai entrar na parte comportamental. Mas ela estava falando agora de um assunto que é uma programação neurolinguística. Conta para nós rapidamente, Estela, o que é essa programação que poucas pessoas também conhecem. Isso. Na verdade, assim, a minha formação mesmo em PNL, ela é bem prática, né? Então, o que é o trabalho? Aquilo que eu consigo aplicar direto na dança, que é pessoas aprendem de maneiras diferentes. Pessoas são diferentes, aprendem de maneiras diferentes. Eu tenho pessoas auditivas, que aprendem ouvindo, visuais, que aprendem vendo, e as sinestésicas, que aprendem fazendo, aprendem com a repetição. Então, com a soma dessas três características, mais um outro quesito, que são as inteligências múltiplas, nós temos 7 inteligências, 2 mais desenvolvidas. Então eu tenho, por exemplo, gente que aprende pela lógica matemática, gente que aprende pela música. Se eu te falar que tem gente que a hora que eu ensino a dançar, a música atrapalha, você acredita? É mesmo? Olha. É verdade. Você vê que cada um tem uma forma, né? Isso. E é legal você conseguir identificar diferenças, porque não é padrão. Se você faz padrão, só aqueles que estão dentro desse padrão é que vão captar, o resto vai perder o interesse. E eu acho que você, nessa preocupação de fazer com que ele enxergue, né, essa oportunidade, esse mundo da dança, que é um mundo sem fim também, que não tem limite. Cada dia você pode dançar melhor, não tem, agora já tô no meu máximo, não existe essa. Para quem dança sabe que isso não é uma verdade. Então, para a pessoa começar, né, com tantas barreiras, sou tímido, sou dura, pra mim não dá, eu tenho vergonha, já pensou? Eu tenho vergonha de dançar e trupicar, cair, pisar no pé do outro, enfim, são tantas, né, histórias que a gente escuta pra quem não quer, e aí você fala, não, mas eu tenho um método pra você, e eu tenho certeza que depois de entender você, como você funciona, que cada um funciona de uma maneira diferente, você faz a adaptação. Olha, Estela, eu nunca ouvi uma professora de dança com essa pegada. Tanto que eu, na verdade, eu dou cursos de formação de didática de dança usando a PNL, porque a gente realmente consegue ter, assim, uma assertividade de ensino. Então, não só eu entendo o aluno, mas ele entende também como ele aprende. Ele acaba, inclusive, descobrindo que tipo de professor eu preciso, ou em que informação eu preciso me focar. Né? E aí você já começa a perceber que mesmo na dança
eu já tinha, mesmo sem saber, a gente está falando de 15 anos atrás, eu já tinha essa pegada de comportamento, de comunicação assertiva, né? Já tinha essa pegada de coach e nem sabia, né? Aham. Então, esse foi meio esse canal, né, que foi me levando a querer ensinar e me comunicar cada vez mais e transformar pessoas cada vez mais. E o que é essa programação? Quando a gente fala de programação, parece que é assim, programação de computador, né? Será que vão fazer uma lavagem cerebral em mim? Fala o que é, assim, dois segundos, o que é um PNL, o que é uma programação neurolinguística. O nome é complicado, mas não é fácil, é simples, vamos lá. Então a gente vamos inverter as palavras, vamos chegar neuroprogramação e linguística. Então o que a gente tem? A gente tem informações que são captadas pelo cérebro, parte neural, que são programadas, né, que entram na programação cerebral e saem através da linguagem, que não só uma linguagem verbal, mas uma linguagem de todos os sentidos. Então é a informação que entra, que é processada e que tem a sua saída, tem a sua resposta. Muito bem. Isso é a PNL. E a importância da pessoa fazer e conhecer na prática? Eu acho que tem toda a questão dela entender, e aí eu vou falar da minha parte da PNL, que eu entendo mais. A PNL é muito extensa e realmente eu me foco na questão do aprendizado. Ela é entender como ela aprende, ela aproveitar cada vez mais as experiências dela. Então, se eu e você, Raquel, formos ao cinema, provavelmente a gente vai aproveitar esse filme de maneira diferente. E se você tiver a consciência de como você aproveita, você vai aproveitar mais. Você lê um livro de maneira diferente que eu, por exemplo. Tem gente que precisa grifar, tem gente que não, tem gente que precisa do papel. O sinestésico, ele precisa ler o livro, o papel, precisa riscar, né? Um visual, ele pode ler no celular, no computador. Então, a experiência completa, ela precisa respeitar os seus canais de comunicação e as suas inteligências múltiplas. E é legal você falar isso, porque cada um processa as informações, as emoções de um jeito único, né? Quando você entende isso, você tem condição de viver e reagir de uma forma com mais inteligência emocional, né? Exatamente, e entender mais o outro, que é o que a gente sempre fala, da importância da empatia, né? Muito bem. Você vê que a gente não entrou no nosso assunto, mas nós estamos falando de comportamento desde o começo. Olha que show. O que é perfil comportamental? Então, o que acontece? Existe, vamos dizer, uma ciência que o pessoal chama de ciência natural, né? Que é a análise comportamental. Então, o Coaching Assessment, né, que é a ferramenta que eu trabalho, ou as ferramentas de perfil comportamentais, é um sistema de identificação do perfil profissional e pessoal. Tá? Ele começou lá nos anos 20, ele foi desenvolvido pelo psicólogo que chamava William Maston. E ele foi criado a início para ser trabalhado junto à gestão de pessoas, gestão motivacional de times, construção de equipes, recrutamento e seleção, que as empresas alocassem os profissionais nos cargos corretos. E de um tempo para cá, principalmente com o desenvolvimento do coach no mundo, ele está sendo cada vez mais utilizado nos processos de autoconhecimento, nos processos de self-coach, né? E eu, com essa questão muito de trabalhar o coletivo, eu acabo normalmente trazendo o perfil comportamental para trabalhos em grupo. Então eu sou também, na verdade, junto ao coach, eu sou treinadora vivencial corporativa. Então eu crio treinamentos de equipe, inclusive muito deles usando a dança. Eu não consigo me livrar da dança de jeito nenhum. Imagina uma salsa para trabalhar formação de times, olha que legal. Eu dei aula para um time de futebol uma vez. Isso é disrupção total. Total.
Total. E quem me chamou foi o técnico. Ele falou, eu quero que você crie uma coreografia com muito deslocamento, que é para os jogadores aprenderem a se enxergar. Olha que legal. Jogadores do técnico. Jogadores. Homens, só tinha um futebol. De futebol. Gente, vocês estão entendendo, né? Olha só. Dançando country. Olha que show. Olha até onde chega, né? Você vê. E é legal que foi um homem que te chamou e entendeu toda a importância dessa dinâmica, né? Do movimento, de se soltar. Tem muita coisa. A dança traz muita parte do comportamento. Exatamente. E aí, então, Você não vai deixar a gente agora sem saber como eles dançaram direitinho. Então, o que é dançar direitinho? Eles dançaram do jeito deles, né? Durinhos, é lógico. A coreografia saiu super direitinho, super direitinho. No começo se esbarraram um pouquinho, né? Sim. Mas super direitinho. E realmente isso depois o técnico me trouxe o feedback, que foi uma coisa que melhorou realmente a movimentação de campo, que era a busca inicial deles, né? Olha que show, Foi bem legal. Então, esse hoje, né, a questão do perfil comportamental é algo que eu trago tanto para os meus processos de coaches individuais, quanto para alguns trabalhos em grupo, né, onde eu faço as evolutivas que são coletivas e tal. E nesse momento da quarentena, o que eu percebo? Que a gente começa a ter essa percepção, essa necessidade de percepção do perfil comportamental dentro da tua casa. Porque você começa a lidar muito mais com aquelas pessoas por muito mais tempo, em situações, às vezes, de mais conflito. E tanto que eu comecei a quarentena, eu já passei teste de perfil comportamental na família inteira. Então, vamos começar se entendendo, né? Pra que a gente, assim, eu tenho um filho adolescente, o meu marido, né, que é padrasto, não é pai, então vamos todo mundo se entender, saber o jeitinho de cada um, que é exatamente para que a gente tenha a melhor e a mais pacífica quarentena, e tá sendo perfeita, assim, eu estou me divertindo nesse momento de quarentena. Não, mas é legal, você tá tocando num ponto que eu acho tão importante, porque com a quarentena, a gente não pode deixar de colocar a quarentena na nossa pauta, né, gente? Porque estamos vivendo nisso, assim, obrigatoriamente, compulsoriamente, e não tem para onde fugir, né? Mas você colocou a questão do perto, mas também tem a questão do longe. Você imagina hoje uma empresa que tem os seus subordinados que estão home office, então longe, né? Não estão perto dos olhos, não estão no tato, não está olho no olho, e a pessoa precisa trabalhar remotamente. Então, assim como você conseguiu fazer isso na proximidade do seu lar para entender, você não acha que precisa de um treinamento, precisa de uma adequação de como trabalhar no home office com a sua equipe? Porque muda a forma de falar, o jeito de você abordar, né? É uma outra forma de... Eu tô falando com uma pessoa, mas eu tô dentro de uma televisão, de um computador, a coisa fica mais fria, cansa mais. Eu quero que você responda isso para nós no próximo bloco. Até já. Estamos apresentando Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Diamonds Rádio. Apresentação Raquel Minelli. Voltando, Mulheres S.A. no ar, estamos falando com a Estela. Você vê, Estela, que o papo realmente vai, assim, agregando outras variáveis, como você tocou na questão, né, de que você fez uma análise comportamental dentro da sua família para que todo mundo pudesse se conhecer e conhecer o outro, e é essa troca que faz toda a diferença. Eu tô achando, né, eu tenho certeza absoluta que quem trabalha com seus subordinados que estão no home office também vão precisar de uma adequação. Primeiro ele como líder e depois na equipe. Você não acha que seria isso muito providencial?
Sim, com certeza. Eu acho tanto que uma das pautas que eu estava aqui para a gente conversar hoje era exatamente como cada perfil lida com o isolamento, lida com o home office e lida com a própria insegurança do isolamento. Então, a hora que o líder tem essa percepção, né, de que ele passa a trabalhar com seres humanos em situações críticas, né, porque não deixa de ter uma situação muito crítica, ele precisa ter a compreensão do próprio tempo, tem um índice no perfil comportamental que chama energia natural do perfil. Então, essa, por exemplo, é uma energia que quando a pessoa está em casa, ela flui de maneira totalmente diferente do que quando ela está no trabalho. Então, ela precisa ser mais respeitada. Então, o análise comportamental, o perfil comportamental que já é colocado bastante dentro das empresas, nesse momento ele passa a fazer mais sentido ainda, né? E outra coisa que você falou da questão, né, do computador, a comunicação, ela é 7% palavras. Todo o restante é comunicação não verbal. E aí, exato, né? O tom de voz, a postura, né? Então, tanto que assim, eu estranho muito, vejo até o meu marido, por exemplo, eles fazem muita reunião online de vídeo fechado. Eu acho isso tão estranho que eu não conseguiria, né? Por exemplo, eu tô aqui, né, falando com você. Eu sou sinestésica bastante, né, e mega comunicadora. Mas eu tô aqui gesticulando como se eu estivesse conversando com você, tomando café, né? Café virtual. Você, né, cada um no seu quadrado. Ai, deixa eu contar uma coisa, só voltar pra dançar rapidinho. A gente vai fazer, não sei como é que vai ser a questão da data do programa, mas o terceiro baile online. O nosso baile durou pelo menos 3 horas e teve pelo menos 60 pessoas dançando 3 horas, cada uma na sua casa. Uma energia que é incrível, incrível. O próximo baile é um baile junino e é muito legal. Então, assim, a comunicação, quer dizer, a gente tem que aproveitar a parte boa da tecnologia, né? Ela tá aí para nos aproximar, mas entender que a comunicação, ela fica, assim, prejudicada, né? Então, vamos botar a cara na telinha, nada de ficar com câmera desligada, não, porque com a cara na telinha a gente vai falar melhor, né? Com certeza, Voltando agora à parte do perfil comportamental. Conta pra nós o que são e quais são. Então, na verdade, a gente é uma soma de perfis, tá? Os perfis, eles são 4. A base inicial do perfil, lá nos anos 20, que era o teste DISC, teve uma adaptação a padrões brasileiros. Então, eu trabalho com o teste, que é o Coaching Assessment, que tem essa adaptação ao Brasil. E os nomes dos perfis são executor, comunicador, planejador e analista. E o perfil não é o que a gente é, mas o que a gente está, tá? Então, eu provavelmente nunca vou deixar de ser uma comunicadora executora, mas os meus percentuais, eles podem variar, porque eu quero. Eu, por exemplo, era menos executora e mais comunicadora. Eu falei, não, eu não quero, eu quero melhorar nisso, eu quero executar melhor. Eu era muito pouco analista, eu já melhorei uns 4, 5%. Então isso que é importante, né? Um perfil comportamental, ele mostra a tua tendência, mas também mostra os teus pontos de melhoria. Ele mostra os pontos fortes e os pontos de melhoria, porque tudo na vida é mutável. A gente tem um cérebro com uma super neuroplasticidade, então com trabalho, dedicação e conhecimento, a gente consegue sim se autoavaliando, a gente consegue mudar. Então a gente sempre deixa muito, muito claro isso. O perfil é o que a gente está e não o que a gente é. E normalmente nós somos, a maioria das pessoas é uma soma de 2 perfis. Tem algumas pessoas que têm um perfil único, algumas pessoas que têm 3 perfis que são mais característicos, né? E aí você descobre o perfil, ou os perfis, no caso,
com uma ferramenta, é como se fosse um teste, uma avaliação, é isso? Isso, exatamente. E aí você coloca isso para a pessoa e a pessoa, né, um líder ou pode ser tanto para negócios, né, para um empreendedor ou para uma pessoa que quer, que acha que pode e precisa melhorar em alguma coisa. Ela tem consciência quando você revela para ela o perfil dela ou não? O que é muito legal, Raquel, é que o perfil ele vem separado em 2 pedaços. Um pedaço é texto, e você olha aquilo, você lê aquilo, você fala, meu Deus do céu, com quem essa pessoa conversou que ela não entende tanto. E o outro são números e gráficos. Então, para muitas pessoas, os números e os gráficos não mentem, né? Então, ele é muito autoexplicativo e são várias questões que são analisadas. Então, desde o teu fator de comunicação, a sua liderança, a sua flexibilidade, as suas competências, né, que são os soft skills hoje tão falados, né, que são tão importantes, né, no mundo corporativo, que você tem hoje cada vez mais essas habilidades socioemocionais, às vezes até do que conhecimentos técnicos, sua capacidade de resiliência, a sua energia. Então, através desses índices, você descobre muito das suas características, né? Os índices, eles comparam você, a sua exigência do meio. Então, 2 dos gráficos trabalham o índice de exigência do meio. E aí você percebe, às vezes, o teu ponto de estresse, o quanto o meio te exige e você está distante disso, ou você tenta se adaptar e não consegue. E às vezes você descobre que o meio é você mesmo, é o quanto você se cobra. Olha, quer dizer, isso é muito legal. Isso para a pessoa é um autoconhecimento de forma acelerada, né? Porque você está trazendo por ferramentas, análises por amostragem ou em percentual, né? Nos cálculos que você tem para fazer análise daquele perfil. E aí a pessoa se enquadra e fala, bacana, aí tem como eu melhoro, né? Aí você dá o próximo passo, aí você aplica uma outra ferramenta de melhora da vida dele, porque ele saber, show, já é um grande passo, mas e o segundo passo, que é o que eu faço com isso que a Estela me falou? Já sei que eu faço assado, frito, cozido, e agora, o que eu faço com isso? Exatamente, né? Então, Estela, para que as pessoas que estejam nos ouvindo saibam que tudo que quando a gente fala de comportamento é algo para viver na prática, para melhorar você e o seu dia a dia, para melhorar as coisas que você faz, o ambiente que você vive, você passa a ter uma outra compreensão de si mesmo e do meio. Então é importante, né, você saber se situar nessa história. Então, a partir do momento que a pessoa sabe de alguma coisa, o que fazer com ela que é a grande chave. Sim, exatamente. Aí, normalmente, quer dizer, a devolutiva do perfil comportamental é uma coisa que dura aí eu já tive devolutivas de 1 hora, já tive devolutivas de 3 horas, né? A gente vai até o autoconhecimento realmente se esgotar. E aí a pessoa realmente vai buscar, ela sai de lá já com alguns pontos de melhoria. Isso é uma coisa que eu insisto muito, olha, a gente tem que sair daqui com 3 pontos de melhoria e dividi-los entre saber se eles são do teu aspecto pessoal, profissional ou social, e se são pontos a serem trabalhados a curto, médio e longo prazo. Então, eu peço muito para que eles saiam com isso, de 2 a 3 pontos de melhoria e com essas características. Qual o aspecto da sua vida e em que prazo você quer mudar. A partir daí, ele pode decidir fazer um processo de coach comigo e fazer um processo terapêutico ou fazer um coach em algum outro lugar, né? Mas a gente sugere muito assim que não pare na autodescoberta, né? Que ele realmente leve essa experiência para que se gere uma transformação, né? O conhecimento gere uma transformação. E aí é onde o coach tem, assim, eu hoje no meu processo eu tenho basicamente 60 ferramentas que a gente, uma sessão de coach, são em torno de 10 encontros, para escolher
escolher, né? Então, qual é a que você precisa neste momento, né? E essas ferramentas ajudam demais, né? O perfil comportamental é a primeira delas, mas aí a gente tem outras infinitas. Gente, funciona, né, Estela? Funciona. Porque a gente só põe a dúvida, a resposta sai lá de dentro. Né? É incrível. As perguntas poderosas, né? A gente fala fazer as perguntas certas, né? Porque nem todo, eu ainda não tive tempo de fazer psicologia, com certeza está nos meus planos, mas né, tudo a ver. A gente não pode, na verdade, o coach, se ele não é psicólogo, ele não tem essa formação de poder dar respostas. Então, o que a gente faz é fazer as perguntas poderosas, porque as respostas estão todas dentro da gente. Estão todas lá, né? Muito bem. Bom, nós estamos aqui praticamente encerrando o nosso terceiro bloco. Nós estamos indo para o último bloco, Estela. Eu falo para você, o papo é bom e a gente vai se animando, vai perguntando. O assunto é muito rico, né? O conteúdo é importante, é atual. E a gente volta já. Até já. Estamos apresentando Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Diamonds Rádio Web FM. Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Voltando, Mulheres S.A. no ar. Estamos no último bloco. Passa rápido, né, Estela? Lembra que a gente falou? Ai, demais! Quero mais! Rápido demais. A gente pode marcar uma outra, já vou até deixar um convite aqui para você. Pra gente se aprofundar na questão aí do comportamento, né? Para que a gente possa até, assim, dar algumas referências para as pessoas que estão em casa, né? Porque tem muita gente querendo se descobrir, mas dessa forma, gente, o que eu estou fazendo de errado, né? Por que eu sou assim? E a pessoa empaca naquilo, precisa realmente de uma ajuda, são técnicas, né? São estudos, o coach tem uma profundidade, é científico, né? E mexe com o ser humano, que é o nosso universo. Nós estamos o tempo todo lidando com outros seres humanos. Não importa, né, que seja, eu quero fazer um coaching profissional. Maravilha! Só que toda empresa tem uma pessoa atrás. Pode ser uma empresa de 5 mil funcionários, você vai conversar com um gerente, né? Uma pessoa do RH, uma pessoa do segmento de produção. É sempre lidando com pessoas. E quem sabe lidar com pessoas vive muito mais feliz, né, Estela? Hoje, normalmente tem aquele B2B, né, que é o business to business, o B2C, que é o business para o consumidor, mas a gente tem falado muito do H to H, que é human to human, né? É de ser humano para ser humano, é de pessoa para pessoa. A boa liderança hoje, ela tem que estar muito focada nisso, né? Exato. E olha, esse é um assunto, é um tema que cada vez mais vai fazer parte do dia a dia das empresas. Não importa o tamanho de sua empresa, de um funcionário ou de 100 mil funcionários, não importa. O lado comportamental, o lado humano, entendeu? Hoje estamos trazendo com tudo a liderança humanizada, espiritualizada, que é valorizar o outro, o ser humano, entender suas complexidades, né, e respeitar as dificuldades daquela pessoa, ouvir mais as pessoas. Porque as pessoas às vezes não estão produtivas porque estão no lugar errado. Ela não é aquela função que ela tem que fazer. Ela gostaria de estar num outro lugar, né? Então, assim, ouvir, né? E a pessoa se sentir pertencendo àquela empresa. Alguém está me ouvindo, alguém está se preocupando comigo. Isso faz uma diferença enorme, né, Estela, no comportamental. Sim. E no resultado. Vai dar mais resultado para o dono da empresa, porque funcionários motivados têm outro resultado, não é? Com certeza. E uma das coisas que eu tenho focado muito, até com trabalhos que eu estou desenvolvendo
agora atualmente, são com pessoas que acabaram sendo mandadas embora, estão desempregadas e querem abrir um novo negócio, mas não sabem quais são as competências, se tem as habilidades adequadas para o empreendedorismo. Então, isso é alguma coisa que também o perfil comportamental, junto com os modelos de negócios, é uma coisa que ajuda muito. Então, a gente fala, se você, por exemplo, quer se avaliar, eu tenho as competências necessárias para ser um empreendedor, o perfil comportamental ele é muito claro nisso. Ele tem um gráfico que chama gráfico de competências. Né? Então ele é muito interessante. Tem muita ferramenta para a gente pesquisar, para se autoconhecer. Muita mesmo. É verdade. E tem uma máxima, né, que a gente não pode esquecer. Tem pessoas que têm PhD, MBA daqui e dali, super técnico, mas o emocional daquela pessoa é o maior inimigo dele. Então ele entra numa empresa pelo currículo e ele sai pelo comportamental. Ele sai porque ele é mal-humorado, ou é porque ele não sabe lidar com a equipe, ou porque ele está fora do contexto, ele não sabe lidar com o ser humano. Então isso está muito comum. Você que lida diretamente, né, com as pessoas, principalmente agora que estão saindo do mercado de trabalho, obrigatoriamente estão sendo mandadas embora, né? E elas ficam assim em parafuso, porque, gente, é uma rejeição, né? Ser mandado embora é uma rejeição num grau tão grande que pode levar uma pessoa na depressão. Isso somado com a quarentena, que já não é uma situação tão tranquila, né? A gente precisa prestar muita atenção no nosso emocional. Porque a depressão não chega assim, chegou de um dia para o outro, ninguém acorda com depressão. São sinais que vem vindo, e a pessoa vai jogando, né, situações de conflitos debaixo do tapete, guarda na gaveta, fala, fica aí, né, de um dia eu vou te encontrar, e isso vai potencializando, né? A família às vezes não respeita essa depressão, né, não entende. Aí é que é pior, porque numa hora que você está precisando desse acolhimento dentro da sua casa, você não tem. Então realmente a pessoa fica sem os pés, né? Os pés não ficam no chão, mas aonde é o fundo, né? Porque parece que a pessoa está numa areia movediça, né? E essa análise comportamental, você entra nessa questão também, né? Você dá coordenadas para as pessoas buscar dentro de si mesmo as respostas e as soluções, né? E talvez não ficar prestando tanta atenção no que o outro está falando. Tem aquela historinha dos sapinhos. Lembra, tinha um sapinho, os sapinhos desistiam que não podia subir na montanha. Aí um sapinho chegou lá e tranquilo foi lá e subiu. Aí todo mundo perguntou, a comunidade sapinho, mas como é que aquele sapinho conseguiu subir até o topo da montanha tão fácil? Porque ele era surdo e ele não estava ouvindo as pessoas ao redor ouvindo. Isso não dá. Isso é impossível, ninguém consegue, você não consegue, você não é capaz. E a gente acaba se cercando desse tipo de pessoas, que você tem que cortar do seu caderninho. Não é? Exatamente. Eu acho que é importante a gente falar desse meio também, porque às vezes a pessoa, né, ela tem tanta vontade e tudo, mas ela acaba, coitada. Ela chega em casa com uma super boa notícia e o cara fala, isso aí não é pra você. Pô, você não serve pra nada, imagina. Você que nunca deu certo em nada, vai agora ter. Pronto, vai empreender. Você percebe a situação? Exato. Né? Como lidar com isso? Dá uma dica pra quem está nos ouvindo, Estela. Eu acho que é exatamente a compreensão do autoconhecimento e entender que um ponto de melhoria não é um ponto negativo, é um ponto para que você torne mais positivo. Mas só realmente o conhecer, o buscar, né, o agregar conhecimento, a vontade, né? O que o pessoal às vezes fala que é o TBC, posso falar? Tira a bunda da cadeira. Essa é uma ferramenta espetacular. É a melhor, é aquela que realmente faz milagre, né? Então é um pouco de inspiração e muita transpiração. E a gente consegue aquilo que a gente quer se tiver realmente afinado com o nosso propósito, né? O propósito, claro, na nossa vida leva a gente para onde a gente quiser. Isso, conhecimento e transpiração. Exatamente. E não é nada molezinha, não. Dá trabalho, dói, porque você tem que mudar
o seu perfil, enraizado em você, que aquilo que você acha que estava te levando para os caminhos bacanas, não está te levando, é aquilo que está te impedindo, né? Um conceito, uma crença antiga, né? Alguma coisa que está bloqueando essas ações de progresso, né? Para que ele atinja realmente a felicidade, né? Porque a felicidade é dentro, gente, não é fora. Não adianta procurar fora a felicidade. Nada vai te dar felicidade se você não tiver dentro de você a sua felicidade, né? É um encontro pessoal com você mesmo. E você precisa se gostar. Ah, mas você olha no espelho e não se gosta? Para tudo, para agora. E tem que repensar, né, Estela? Sim, é isso mesmo. E isso é uma coisa que a gente começa a encontrar lá com a dança, sabe? Por isso que tudo como a gente vê essa volta, essa autoestima que a dança traz, eu falei, gente, eu consigo encontrar isso através da dança, imagina através desse autoconhecimento. Então tem muitas ferramentas, né? O autoconhecimento, essa vontade, essa autoestima, tem muitas ferramentas. A gente tem que achar a vontade dentro da gente e deixar muito isso fluir, sabe? Se abrir para o novo, se abrir para ouvir, né? Para perceber que parte daquilo que você pensa é uma crença, que você realmente tem que sair da zona de conforto para quebrar aquela crença. Imagina, eu com toda essa vida, né, tumultuada e, né, mudando e aberta, mudando, então, meu primeiro perfil comportamental deu que eu estava na zona de conforto. Olha, você tá vendo? E aí eu fui correr atrás de sair dela. No máximo já. Pois é, eu fui correr atrás de sair. Deu 6 meses depois, fiz de novo, agora eu tô fora da zona de conforto. Olha só. Não, mas é muito interessante. Olha, hoje tem ferramentas, eu acho que vale a pena, né, se conhecer. Isso vai facilitar demais a sua vida, né? Vai te trazer mais felicidade e alegria. Quando você tá bem com você, tudo flui, né? As coisas precisam fluir com mais leveza. Agora, falando de leveza, como é que as pessoas te localizam, por exemplo, para fazer uma aula de dança? Quem está em São Paulo, né, a Diamonds é uma rádio web, ela é mundial, né, tem gente na Europa, tem gente na Ásia, tem gente em todo lugar, tem gente em outros estados, mas para quem está em São Paulo, pode fazer as aulas de dança com a Estela, né? Estela Aguiar, não é? Isso, na verdade agora pode fazer de qualquer lugar do mundo, porque a gente está com aulas online, inclusive, agora já não tem mais fronteiras. Então lá na Europa, fala com você. Vamos lá, pode ser em inglês também, então a gente já está com o mundo. Então o meu Instagram da dança é o Estela Aguiar. Olha, Estela com 2 L's, né? Isso, S mudo e 2 L's. Isso. Estela Aguiar. Isso, então ficam 2 A's. E aí no final é NDSA, que é de Núcleo de Dança Estela Aguiar. Ah, ok. Então, Estela Aguiar, NDSA, é o meu Instagram da dança. Para me achar, para a gente falar de perfis comportamentais, treinamentos corporativos e autoconhecimento, é o Estela Aguiar _treinamentos. Muito bem. Estela, eu quero agradecer demais a sua participação conosco. O nosso tempo aqui já estourou. A gente tinha tanta coisa ainda para falar, para perguntar, mas eu quero reiterar aqui o convite para a gente voltar a falar sobre comportamento, que é um caminho do bem, né? É um caminho do conhecimento e é inesgotável. Tem muita coisa que a gente poderia abordar e eu quero já deixar esse convite para você, tá bom? Já está aceito, Raquel. Eu agradeço muito, agradeço a atenção dos ouvintes, estou super à disposição. Realmente o meu propósito é ajudar pessoas, então estou super à disposição, tanto do seu convite quanto do teu público. Um grande prazer, o prazer e que a gente possa estar juntas. Com certeza. Um beijo, Estela, uma boa noite. Um beijo, querida, até mais. Tchau. Bem-vindas, bem-vindos ao Mulheres S.A. Quero fazer um convite muito especial para você. Toda quarta-feira estaremos no ar, diretamente pela Diamonds Rádio Web FM, das 20 às 21 horas, com entrevistas exclusivas com mulheres incríveis, profissionais e especialistas, falando de moda, lazer, saúde, negócios, autoestima, beleza, direitos, além de histórias de superação que com certeza irão inspirar e motivar muito. Espero vocês!
com perguntas, com questões, com as suas dificuldades, compartilhem conosco. Sou Raquel Minelli, uma entusiasta da conexão entre as mulheres. Acredito que a conexão traz a superação dos grandes desafios que a mulher moderna enfrenta. Espero vocês. Mulheres S.A. estará no ar toda quarta-feira, das 20 às 21 horas. Até lá! Mulheres S.A. Apresentação Raquel Minelli. Diamonds Rádio Web FM.